hoje aqui connosco, a nível nacional, neste encontro, presentearmos com o seu saber franciscano. É sempre muito bom para nós ouvir pessoas de fora falar sobre nós. Obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Eu espero que estejam a ouvir bem. Não há problema nenhum. Toda a gente ouve lá. Muito bom. Ok. Eu, antes de mais, cumprimento a todos, a Ordem Franciscana Secular, como também todos os religiosos da Grande Árvore Franciscana presentes e todos aqueles que, não pertencendo a nenhuma destes dois ramos, estejam connosco. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro Rui Silva, da Ordem Franciscana Secular de Portugal, pelo convite, pela amabilidade e pela também paciência e por ter, enfim, sido extremamente simpático e atencioso. Eu não posso estar aí, fazia planos e tinha tudo preparado para estar aí, mas por questões de natureza familiar relacionadas com enfermidades, é-me totalmente impossível e eu peço imensa desculpa. Irei tentar fazer o meu melhor. De qualquer forma, houve esta oportunidade, esta janela, como se diz agora, para poder comunicar, falar através desta via, e eu não podia deixar de qualquer forma de estar presente, de estar participante, mesmo aqui distante, e de facto é com imenso prazer e com todo o esforço que sempre dedico. Não é um esforço, é uma gratificação e é uma grande alegria, digamos, de tudo aquilo que brota, deriva de São Francisco de Assis, de Santa Clara e de toda a bonita, grande árvore, o cedro de Deus que é o mundo do franciscanismo. Portanto, para mim não há qualquer tipo de problema nem constrangimento e eu adiro sempre logo e de imediato. Convidaram para vir falar sobre a história da Ordem Franciscana Secular e, de facto, acedi sem qualquer tipo de problema. Eu tenho trabalhado, se me permitem, por uma questão de colocação, de apresentação e de situação para nos conhecermos. Eu sou professor universitário na Universidade Católica Portuguesa, tenho dedicado dentro daquilo que é o franciscanismo, aliás o meu percurso académico foi relacionado com, em termos de mestrado, doutoramento e investigação sobre o franciscanismo, sobre os movimentos de reforma, a observância particularmente no mundo franciscano em Portugal, e também tenho estudado e continuo e estou neste momento também abraçado ao projeto do estudo do franciscanismo no mundo português, principalmente no Extremo Oriente, onde de facto a árvore sempre deu excelentes frutos, desde a Índia até às Molucas, até, enfim, até ao fim do mundo. De facto, é copiosa, frondosa e belíssima esta árvore. E, portanto, aqui estou, e na qualidade também desta ligação ao Centro de Estudos Franciscanos do Porto, além de saudar todos os presentes, agradecer toda esta oportunidade, é de facto também em representação daquilo que é uma instituição que tem vindo a produzir, a trabalhar dentro do possível, em prol da divulgação do franciscanismo na cidade, como também fora da cidade, e no país e até no estrangeiro, onde também de facto faço por representar. Eu aqui sou o mais pequeno, o menor, o ínfimo, o nada, o zero. Portanto, eu vou tentar ser factual e vou passar também, vou ler e comentar para não me perder nem divagar, porque o tema é absolutamente prodigioso. E também estamos no sábado à tarde, depois do almoço, não vos quero causar fastio, nem
amortecer os vossos sentidos. Eu tenho a noção de que terei mais ou menos 1 hora e estarei depois disponível se tiverem algumas perguntas e tiverem alguma questão a fazer. Eu lembro-me sempre, se me permitem, uma pequena reflexão rápida. Metáfora, realidade, facto, não estou preocupado em termos de um rigor histórico absoluto, mas quem é que beijava um leproso? Beijar, e principalmente um leproso, é talvez a grande metáfora que me sacode e que me faz, desde sempre, desde a minha mais tenra infância, e eu estudei num colégio de irmãs franciscanas, portanto, a semente foi lançada à terra, apesar do meu caminho laical, mas nunca perdi, de facto, a raiz ou a referência, mas recordo sempre os 2 grandes episódios do homem que se despe do mundo e abraça, de facto, a realidade autêntica, e neste sentido é capaz de beijar um leproso. No fundo é a grande metáfora, se quiserem, na minha perspectiva, na minha ótica, da dedicação secular, da dedicação religiosa, consagrada, de toda e qualquer dedicação a este ideal de vivência da pobreza como caminho de perfeição. De facto, a alteridade, de facto, o grande escopo da procura do outro, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, recebe uma grande novidade e uma página que se vai tornar de facto imorredora, que se vai tornar a mais influente do ponto de vista espiritual, sem estarmos aqui a fazer nenhumas Olimpíadas das ordens religiosas ou dos movimentos religiosos, mas de facto esta procura, este encontro, esta descoberta da alteridade de uma forma plena, absoluta, humilde, no castanho, do hábito, no escuro, do hábito, da recusa, da fuga do mundo, mas acima de tudo naquilo que é a simplicidade como forma de vida. Isto é um pouco a minha reflexão e é a reflexão que serve para percebermos a base, a raiz também daquilo que é o grande movimento franciscano. E eu permitam-me, como professor, que o faço desde 1993, como profissão, e também na qualidade da investigação que me cumpre fazer, e dentro do tema que é o franciscanismo, está tudo sempre por fazer, entre aspas, mas gostava de partilhar convosco este esquema que Dom Frei António Montes Moreira, Bispo Emérito de Bragança e um grande historiador, uma figura referencial neste universo, por uma questão de vida que consagrou à Ordem dos Frades Menores, mas também daquilo que é o seu supremo e superior conhecimento, teceu, e para eu não estar a inventar, uso e recorro precisamente a esta genealogia da Ordem dos Frades Menores, para percebermos um pouco também onde é que encaixamos e onde é que aparece precisamente este inovador, esta verdadeira criatividade, originalidade, que é uma ordem terceira de penitentes, uma ordem terceira de vocacionada para o mundo dos leigos, para a oportunidade da consagração, da santificação na vida de todos os dias, no lar, no trabalho. Portanto, este ideal da santificação pessoal já deixa aqui quase aquilo que para vocês é um dado adquirido e algo que é verdadeiramente assumido por todos os presentes no auditório, mas de facto a santificação pessoal na perspectiva laical é com este grande reformador, que não quis ser reformador, mas acima de tudo um seguidor, um fiel e humilde discípulo, imitador de Cristo,
Mas é precisamente nessa essa grande originalidade, essa grande criatividade que vai, de facto, marcar, ser uma das grandes intuições de Francisco e que se vai perpetuar até hoje em ramos, portanto, regulares, como também naquilo que é a Ordem Terceira. A santidade não é apenas na contemplação claustral, na contemplação eremítica, na contemplação consagrada do religioso, com todo, obviamente, o mérito e sem qualquer tipo de discussão, naturalmente, daquilo que é esse grande fardo e essa grande opção, essa escolha, essa forma de vida, mas também é possível na dimensão da vida comum, da vida corrente, no trabalho, como dizia há pouco. No século XX retomar-se-ão estes ideais, principalmente depois de um terceiro franciscano famoso, o Papa Leão XIII, como veremos, e, enfim, hoje em dia são mais do que reverberados. Mas esta família franciscana, há religiosos na sala que, muito mais do que qualquer um de nós, do que eu pelo menos, podem, enfim, explicar melhor, mas eu gosto de partir do esquema histórico, da desmontagem de tudo isto, que é a árvore franciscana. O São Francisco de Assis, primeiro, é um homem de uma intuição que começa em 1209, como dizia um grande franciscano francês, Théophile de Bonnet, a ter que assumir a instituição. Demorará até muito mais e provavelmente até não será o seu grande desígnio. É um homem de intuição, é um homem, se me permitem, até posso pôr algumas aspas, é um homem de laivos de originalidade e de uma visão absolutamente fantástica, criativa, principalmente. Não é um acomodado, mas é importante retermos que São Francisco, se me permitem, fez muitas vezes um trapézio perigoso, difícil, complexo, numa teia de aranha, num precipício, por cima das labaredas, isto é, poderia ter optado ou caído ou escorregado naquilo que se chamava a heresia na época, mas ele manteve-se sempre inabalavelmente, eclesialmente, dentro da Igreja. Em 1209 temos aquilo que é normalmente considerado como os pródromos, o começo do caminho da instituição, que se materializa a partir de 1215 e depois também 1217, 1221. Há um conjunto de datas que poderíamos desenvolver até 1226, é o trânsito glorioso do patriarca seráfico, mas São Francisco criou um conceito diferente, numa época diferente, numa época de contextos difíceis. E reparem, isto, o contexto serve para perceber o alcance da sua iniciativa, da sua ousadia, da sua, entre aspas, como dizia na época, da sua empresa, aquilo que é devolver ao indivíduo a capacidade de perseguir a santidade. A santificação anónima, humilde e desinteressada. Nós temos o franciscanismo que se vai lentamente corporizando numa instituição que cresce a todos os níveis de uma forma, como disse há pouco, frondosa, um movimento, preferia chamá-lo, que vai transformar-se num grande conjunto de pequenos movimentos, de grupos, de grupúsculos. Atenção, isto é a vitalidade de um movimento. A inserção no mundo, a procura do mundo, não é a fuga do mundo, é a procura do mundo, do rosto humano de Cristo, digamos, vertido no rosto de cada ser, de cada pessoa. Se fosse pobre, fosse homem, fosse mulher, provavelmente, se quiserem pensar, e até no exemplo da Ordem Franciscana Secular, São Francisco é o pai
no bom sentido e da forma completa e não ideológica daquilo que é a inclusividade. Isto é, a inclusão, o ser humano, o conceito de desenvolvimento integral do ser humano. Aquilo que é o humanismo cristão na sua mais completa asserção, na sua mais completa forma de adesão ao ideal do Evangelho. Ninguém viveu o Evangelho como Francisco, sem estar a fazer corridas, como disse há pouco, de facto, e ele não se ficou numa atitude egocêntrica, ele e o Evangelho só ele. Não, ele abriu ao mundo, deu a ler, deu a viver, vestiu o mundo de Evangelho, se quiserem. Muito simples, imitou as cotovias no vestir, as andorinhas na sua liberdade, os animais na sua espontaneidade, e vestiu-se todo ele de pobreza, contraiu esponsais com a senhora pobreza. O Francisco foi um homem, de facto, que não apenas sonhou, não apenas concebeu, como realizou, praticou e também se adaptou ao contexto. E vocês notem que tudo isto vai criar derivações, interpretações, vai criar um enxamear muito grande de religiosos, de seguidores. Frei Fernando de Bulhões, o lisboeta que em 1220, em Santa Cruz de Coimbra, fica completamente abrasado de fé quando vê a mula com os restos mortais dos santos mártires de Marrocos ajoelhar-se em frente à igreja monástica do Mosteiro de Santa Cruz, onde tinha professado, e de facto o ideal franciscano tocou no santo doutor, como Francisco lhe chamou, que a partir de então troca Santa Cruz pelos Olivais e vai ser franciscano para o resto dos seus dias e com a forma mais forte, mais enfim, embebida possível de tudo aquilo que ele queria ser, que era levar mais longe o Evangelho, até ao martírio, se possível. Bom, e reparem que o sucesso é absolutamente enorme naquilo que vai criar depois as sensibilidades. O franciscanismo está relacionado com os tempos, com as cidades, com as periferias, também procura a missão, galga e passa o mar e vai descobrir o mundo. E vocês até vejam que a primeira missa no Brasil é feita por um franciscano, Frei Henrique de Coimbra. Reparem que o primeiro núcleo de franciscanos liderados por Frei Henrique, que chegam à Índia depois do Gama com Pedro Álvares Cabral, são franciscanos também. E por aí fora, na linha da frente, na vanguarda, no contacto direto, no primeiro assomo da realidade nova, da missão, da descoberta do empreendedorismo medieval e moderno, estão sempre os frades. E estes frades de diversas nações, de diversas línguas. Este Pentecostes total, que é o conjunto das fraternidades que se criam à sombra de Francisco, que criam todo este universo que nós vemos muito bem plasmado neste esquema que Dom António Frei Montes Moreira desenhou. E que vos mostra precisamente aquilo que são as tendências de manter aquilo que é a comunidade, aquilo que é uma interpretação da herança do legado de Francisco através da comunidade, aquilo que é a intensidade espiritual de grupos que querem ir mais longe e imitar o mais possível Francisco e criam reformas, criam observâncias e depois, mais tarde, estas observâncias que aparecem a partir do século XIV e concretizam-se em Portugal a partir de 1392, a partir de Valença do Minho, Cerveira, Viana do Castelo, Caminha, São Clemente das Penhas, Varatojo, Castanheira, Alenquer, Leiria, reformas de conventos antigos que procuram as cidades, os ermitérios, os montes, os vales, enfim, e depois se desdobram em novas e novas observâncias que no fundo são interpretações diferentes, intuições interpretativas que derivam depois em
formas institucionais próprias. A comunidade, aquilo que são os seus padres conventuais, vai permanecer dentro da fidelidade àquilo que é a interpretação do legado imediato a Francisco, logo após a sua morte, em 1226, como depois temos aquilo que são os frades menores, como, enfim, conhecemos como o vulgo, os franciscanos, que derivam precisamente da reforma observante que em 1517, depois de 200 anos de vicissitudes, de tentativas de, enfim, até de lutas internas e de questões, se vai, digamos, impor e que vai se tornar no ramo mais numeroso também e que em 1568, na aplicação do Concílio de Trento, vai tornar-se dominante na maior parte do mundo católico. Mas os seus padres conventuais não desapareceram, mantiveram-se, lutaram, adaptaram-se e continuam a ter o carisma próprio do seu franciscanismo, da sua forma de viver o ideal primitivo, dentro de uma perspectiva mais adaptada à sociedade, mais adaptada às contingências reais, numa forma diferente de apostolado. A observância de uma partida ermítica abarcando os estudos, vai a partir de São Bernardino de Siena e depois também de todas as reformas que podem vir no século XVI, tornar-se também uma interpretação, uma forma própria de encarar o franciscanismo. Um fenómeno muito importante que surge no século XVI, a partir de 1525, 1528, os frades menores capuchinhos, os seus padres capuchinhos, famosos em Portugal pela sua grande componente de estudos bíblicos, as suas longas barbas também missionárias e a sua ação, digamos, o seu carisma também próprio de viver o franciscanismo, que se tornarão um terceiro ramo que, no entanto, vai mais tarde conhecer as suas, enfim, não tantas reformas, mas vai também assistir ao aparecimento de um quarto ramo, que é a terceira ordem regular no universo masculino. Nós temos aqui aquilo que são hoje, no fundo, na base, depois das grandes reformas do terciário Papa Leão XIII, um Papa que escolheu o terciarismo franciscano como a sua grande opção, como a sua grande força de vida, o seu sentido de, digamos, de inspiração do seu apostolado, do seu papado, que é, como sabem, extremamente vocacionado precisamente para a inclusão, a inserção social, para a procura da pobreza e também muito ligado àquilo que é a modernidade. Foi no seu tempo que se acendeu a luz pela primeira vez elétrica no Vaticano, por exemplo, ou outras questões do ponto de vista das maravilhas tecnológicas. A terceira ordem regular é o menos numeroso destes três ramos e que tem, no entanto, uma renovação muito grande a partir da reorganização do século XIX e principalmente no século XX e que mantém aquilo que é a conjugação de um conjunto de renovos terciaristas de caráter regular, de frades que não pertenciam a este universo, a este tridente e que se vão tornar também eles, de facto, um novo ramo franciscano. Em tudo isto temos que pensar a partir de 1212 naquilo que é o ramo feminino da Ordem dos Frades Menores, que conhecem Clara Ofreduccio,
a sua mãe fundadora, que morre em 1153 e é canonizada em 1253 e é canonizada em 1255. Os santos fundadores e grandes santos franciscanos, as canonizações foram extremamente rápidas, entre aspas. Gostaríamos que o nosso Frei Pedro da Guarda, na sua 10ª tentativa, por questões de incidências históricas e contextuais próprias, conhecesse também um alento e uma força a caminho dos altares, dada a sua peculiar santidade, ser uma expressão de um modelo de vida e de uma forma de estar que importa hoje em dia dar a conhecer e disseminar no mundo. Mas dizia eu que Clara e as suas pobres damas de São Damião serão de facto uma expressão precisamente na renovação franciscana, também no feminismo. No feminino, perdão. E depois temos aquilo que é, no fundo, eu tenho aqui uma pequena sinopse que, bom, eu preparei uma série de slides, uma série de textos, com todo o gosto, com todo o prazer, de qualquer forma que irei a seguir explicar de uma forma mais espalhada, mais digamos, em leitura e com uma profundidade um pouco diferente, mas a grande novidade, o grande fermento de renovação, ou talvez aquilo que é, como se diz hoje em dia, numa linguagem mais moderna, a grande iniciativa fraturante de Francisco vai ser não exclusivificar, não tornar exclusiva a santidade dos consagrados, dos clérigos, mas estendê-la na oportunidade e na verdade também ao mundo dos leigos. Porque os leigos queriam, de acordo com a cronística, tornar-se também frades, viver como frades, queriam se tornar monjas, viver como monjas, mas no desafio impetuoso daquilo que é a realidade era muito complexo, um alargamento da vida, digamos, consagrada do ramo dos frades menores e das irmãs das monjas clarissas, era muito complexo e era muito difícil, e Francisco aí teve, de facto, muitas vezes o consideram um homem de arrufos patéticos, de, digamos, de pouco discernimento em termos de realidade, mas não, Francisco teve aquilo que era a racionalidade, teve muito bem presente o imperativo de governo e de ligação, também de manutenção da existência própria destas pessoas que, casadas, solteiras, trabalhadoras, que viviam nas cidades, de quererem santificar-se ou quererem tomar hábito. Mas Francisco, muito bem, soube conter toda esta vaga, todo este ímpeto. Bom, e vocês poderão ver, aferir, que a Ordem Franciscana Secular, desde os tempos de Francisco, se vai tornar, de facto, um alfobre fecundo de vocações ou de grandes figuras que vão aderir, que vão reconhecer-se ou rever-se precisamente no ideal da Ordem Franciscana Secular, que eu passo agora um pouco a explicar. É importante já agora, e só para, em termos rápidos, para percebermos a ousadia de Francisco, que é muito falada, que é muito propagada, que é muito discutida, mas acho que ainda temos que fazer um esforço mais para alcançarmos a genialidade no sentido do homem que lê os tempos, que conhece, que concebe o contexto, o mundo em que vive e é capaz de intervir sem pegar em armas, sem, enfim, se tornar poderoso, pura e simplesmente abraçando a pobreza evangélica e nunca caindo na tentação herética da perfeição, de uma renúncia que passava
para uma autêntica ruptura com a Igreja, com o mundo clerical, com todos aquilo que, enfim, era o corpo vivo do corpo místico que é a Igreja. Francisco é a renovação. Francisco vive numa época de crescimento comercial, de crescimento da riqueza, de criação de periferias, vive num tempo de doenças, de pragas, de alterações climáticas também, arrefecimentos, digamos, épocas glaciares. Francisco vive num tempo de pobreza, de mendicidade, vive num tempo de classes, de ordens, de separação de pessoas de acordo com o nascimento e principalmente e até com o género. Francisco, reparem, é um homem cuidadoso e se pensarmos naquilo que é a sua visão relativamente a Clara e às Clarissas, que também queriam andar descalças, rasgadas, sujas e gastas, pobres, nas ruas a pedir esmola, mas Francisco, e mais uma vez assistimos àquilo que é o seu discernimento, teve o cuidado e o bom senso de dizer: Clara, eu entendo-te, eu compreendo-te, mas se tu fizeres, enfim, vais ser amaldiçoada, perseguida, espancada ou até morta. E o próprio tio não permitiu que ela sequer fosse monja, depois do falecimento do pai, em nome da família. E reparem, e quanto mais se ela andasse na rua de uma forma despojada como Francisco. Daí que se tenha feito um equilíbrio, uma harmonia. Francisco é um homem de harmonias, digamos, de pontes, é um pontífice na humildade seráfica que ele abraçou e de facto, reparem, ele vai, enclaustrar Clara, mas dentro daquilo que é o ideal da pobreza, o grande vetor espiritual da sua renovação, de todo este mundo, enfim, em que Francisco vai ter que se movimentar por entre profecias, por entre apocaliptismos, por entre, enfim, vertigens tentadoras de reformas que redundam normalmente em heresias de homens. Reparem, Francisco despiu-se, atirou as roupas, deu tudo aos pobres, mas não cortou os laços com a Igreja. Pedro Valdo deu tudo aos pobres e cortou os laços com a Igreja. Tudo fez, enfim, como os pobres de Lyon, como outros movimentos, como outras heresias, e o que é que aconteceu? Morreram, são renovos que brotaram como um cogumelo, mas o que é que eles fizeram? O que é que eles alteraram? O que é que eles mudaram do mundo? Nada. Francisco, pelo contrário, foi à procura do mundo dentro daquilo que era a Igreja. Foi aos limites, mas os que desafiam, ousam e mudam são os que conseguem ir aos limites sem perder a estrutura, sem perder a base, sem perder o Evangelho. Enfim, e ele vivia num tempo de canonismo, Inocêncio III. Ele vivia num tempo de, enfim, de rigor. Ele vivia num tempo em que reformar, criar uma ordem religiosa se tornou muito complicado. Mas é interessante ver como o Francisco vai conseguir tudo isto perante o Papa mais canonista de toda a Idade Média, o Papa mais rigoroso, mais formal, mas um homem que teve uma intuição absolutamente prodigiosa no meio dos seus cânones, no meio das suas, enfim, interpretações rigorosamente, digamos, clássicas do ponto de vista do direito, do ponto de vista da observância mais austera, daquilo que é o espírito da lei, daquilo que é a reforma gregoriana, no sentido eclesial, e Inocêncio III vai sair do seu trono e vai descer lá embaixo e abraçar aquele pobre mendigo sujo, descalço, rasgado, cabeça encharcada, com uma sacola, um alforje às costas, com um grupo de homens que mais não era do que a imagem de pobres, descalços, mendigos, e percebeu que aquilo, de facto, estava ali o grande clique, a grande intuição para a mudança. Uma mudança, no entanto, que era preciso manter organizada. Nós temos experiências
anteriores, os humilhados de Bérgamo, e temos experiências laicais que estarão um pouco nos limites, nas franjas de tudo isto. Mas Francisco, porque teve uma boa educação, porque teve uma boa formação, um vetor importante também, porque teve uma mãe que lhe ensinou a ler e a saber o que lia. Também teve um pai que tinha um espírito um pouco diferente, mas no fundo permitiu-lhe dar a conhecer aquilo que ele não queria ser, ou aquilo que um dia ele se quis afastar, porque aquilo que era o pai significava a fonte daquilo que estava na cave da sua casa, quando numa das suas convalescências descobriu a pobreza, as pessoas que não viam a luz, que tinham as unhas sujas das tintas, os cardadores de lã, os tecelões, as famílias inteiras que não tinham oportunidade de ter uma vida, uma existência, porque tinham que trabalhar para o pai. É um dos grandes discernimentos, é um dos grandes choques espirituais que Francisco tem. Bom, e é aí, talvez, historicamente, que radica esta forma de levar à sociedade, de abraçar a sociedade, sem impor ordens menores, ordens maiores, sem clericalizar, mas de aproximar, de trazer até si, enfim, toda esta forma de santificação na vida, no dia a dia, no trabalho, na dor, no sofrimento, em todas as relações humanas fora dos conventos, fora dos mosteiros de Clarissas. Era possível homens e mulheres num projeto igualitário tornarem-se, santificar-se. Bom, e é em tudo isto que nós vemos como Francisco vai ter esta intuição, e eu vou passar a ler e a comentar, daquilo que é a criação da ordem franciscana secular. Em Canara, não longe de Assis, depois de um dia de uma fervorosa pregação de Francisco, enfim, Francisco vai incendiar completamente no seu jeito de pregador, muito diferente do normal. Se nós estudamos a vida do seu pobre Frei Junípero, dos seus frades, alguns de extração clerical, outros na adesão espiritual, não nos esqueçamos que Francisco é um leigo, acima de tudo um leigo, um diácono na morte, mas por uma questão simbólica, praticamente, se me permitem, mas ele é um leigo, ele é a vez e a voz dos leigos, inseridos, abraçados, protegidos pelos clérigos, pelos que abraçam a vida, o ministério ordenado. Portanto, não há desfazamento, mas ele é um homem, é um leigo, é um homem que também tem as dores próprias do mundo em que vive, enfim, da sua situação laical. E ele, nessa pregação, suscitou nas pessoas o desejo de se tornarem frades, e das mulheres se tornarem pobres damas, como as Clarissas de São Damião. Mas o São Francisco era um pregador realista, e entendeu que as famílias não se deveriam desfazer, e que no século existem valores que se devem preservar, portanto, e que se enquadram e adequam ao projeto de vida evangélica, onde, portanto, é importante viver. Onde quer que nós vivamos, mensagem importante, Francisco, nós devemos cumprir, procurar, observar essa vivência evangélica. Não interessa se temos uma gravata, se temos umas sandálias, se temos um hábito, se temos um símbolo, se temos, enfim, um capuz, um escapulário. Nós podemos, e isto aqui, naquela época de classes estanques, fechadas, de ascensão ao movimento social completamente maniatado, difícil, um homem dizer que fosse quem fosse, leproso, pobre, rico, qualquer um podia, portanto, viver o Evangelho
é de facto absolutamente prodigioso. E é aqui que se diz, até um pouco na tradição, que surgiu o primeiro rebento da ideia de Francisco, ou do esboço da ordem franciscana secular, como também vão aparecer noutras suas pregações ou dos seus frases em Florença, em Poggibonsi, em Faenza, etc. E para todos eles, Francisco vai fazer a redação daquilo em 1215, da célebre carta a todos os fiéis. O Poverello de Assis, o nosso Francisco, vai de facto escrever, dirigir-se e proclamar precisamente essa abertura a todos os fiéis. Atenção, este ano, 1215, é um ano do Concílio de Latrão, desculpem, quarto, não é terceiro, eu peço desculpa, o quarto Concílio de Latrão. É um concílio complexo de reorganização da Igreja, de não há mais ordens religiosas, não há mais movimentos religiosos. É um concílio de disciplina feito por um disciplinador. Francisco é supremamente inteligente na forma como aborda o problema e como cria uma solução. É aquilo que hoje em dia se elogia tanto, privilegiar as soluções em detrimento de apresentar só problemas. Francisco vai à solução. Enfim, nessa carta, Francisco vai aparecer com o grande conceito que vai tornar-se até uma das fórmulas designativas desta terciaridade, a penitência, aquilo que em grego se chama a metanoia, uma palavra que tem um carregado sentido bíblico, muito utilizada por São João Batista, por Jesus Cristo, por São Pedro. Enfim, é, digamos, a base programática de toda esta ideia que ele proclama da abertura a todos os fiéis. A penitência significa a capacidade que o homem tem de melhorar a sua vida, as suas relações com Deus, com o próximo, aquilo que, enfim, faz com que Francisco proclame que nós devemos observar os conselhos de Jesus Cristo. Não devemos ser sábios e prudentes segundo a carne, diz Francisco, mas devemos ser simples, humildes e puros, sem nunca desejar sermos exaltados acima dos outros. É, de facto, a humildade com base na penitência. Bom, Francisco tem um grande concurso, uma adesão muito grande de irmãos e irmãs da penitência, que bebem, absorvem e que vão seguir todos estes preceitos que ele programaticamente definiu nesta carta a todos os fiéis, e vai receber, Francisco, do apoio do Papa, do futuro Papa Gregório IX, o cardeal Ugolino, seu protetor, e que, enfim, um apoio que vai ser decisivo para a prossecução desta abertura ao mundo dos leigos. E este apoio vai, nesta época, dirigir-se muito aos leigos casados, aos casais, aos pais de família que querem, na família, manter a sua, digamos, essa inflamada adesão espiritual a Francisco. Não apenas para clérigos, não apenas para os religiosos, para os celibatários, por exemplo, ou, enfim, nesta época havia ermitas, virgens, mulheres que viviam, digamos, recusavam o matrimónio, viviam de uma forma ermítica, simples, sem se tornarem, professarem regra ou fazerem votos de qualquer espécie. Não era apenas para essas pessoas que viviam na sociedade de uma forma, enfim, fora do casamento ou fora da família, não, era também para, e principalmente, o ideal era estendê-lo aos casais. Bom, e esta Constituição, ou melhor, uma regra, vai ser depois proclamada sobre o nome de Memorial Propositi, no qual conhecerá uma aprovação no célebre capítulo geral das Esteiras, em 1221, onde está presente precisamente Santo António de Lisboa, como sabemos, e que
um projeto como este não é um projeto fechado, não ficou encerrado em 1221, vai conhecer, de facto, uma evolução, vai conhecer uma adaptação, vai conhecer um disseminar. Em 1228, o Ugolino, já Gregório IX, como Papa, na bula Detestanda, vai, digamos, concretizar, vai, enfim, estender o âmbito da regra e vai, acima de tudo, abarcar, torná-la possível para abarcar o maior número de franciscanos seculares, que na Itália, nesta altura, eram já milhares. Por exemplo, nós vemos as cartas que este Papa vai escrever em 1238 à irmã Inês da Boémia, que se tornará santa também, em que fala de 3 ordens fundadas por Francisco. 1238 são, portanto, 12 anos após a morte de Francisco. O Papa Gregório falava de 3 ordens, e estou a citar, fundadas por Francisco: a dos frades menores, a das irmãs reclusas, portanto, as pobres damas de Santa Clara, de São Damião, e a dos penitentes. Era a designação que se dava à ordem franciscana secular. Estas distintas fraternidades vão adquirir aos poucos uma união muito mais estreita entre si, e temos depois o generalato do grande teólogo e do grande disciplinador que foi São Boaventura, que vai ser ministro-geral de 1257 a 1274, que vai organizar toda esta fraternidade secular universal em províncias, como o grande organizador que foi, como um homem muito disciplinador, regulador. Não apenas tentou organizar a biografia de Francisco numa só, vai tentar também criar uma organização, uma hierarquia própria para todo este enxamear de diversidades que eram as várias fraternidades nas suas diferentes sensibilidades que existiam em torno dos milhares já de conventos ou fundações franciscanas masculinas e femininas disseminadas na Europa. Estamos a falar do movimento de fundação religiosa que explodiu da forma mais incrível na história da Igreja Católica. Até pelo menos ao seu tempo não temos nenhum fenómeno com esta força. E se formos multiplicar cada convento por um conjunto de fraternidades ou famílias de seculares organizados nas fraternidades, portanto, laicais, o número vai atingir dimensões incríveis. Em Portugal também. E, portanto, estas províncias são um espelho daquilo que também são a organização dos frades menores. E isto vai criar, digamos, não vai obstaculizar, melhor dizendo, a autonomia ou até a própria criatividade, como Francisco sempre apreciou, a singularidade, a particularidade no todo. Ou melhor, o todo é feito de várias unidades, cada uma tem o seu sentido, mas no fundo todas têm algo que as unem e que tornam o todo, e o todo é mais forte. Em 1289, Nicolau IV, que foi franciscano, foi ministro-geral, vai aprovar a regra que foi, digamos, que tinha sido saída, proferida pelo capítulo das Esteiras de 1221, portanto, 1289, vai-se elaborar com aprovação papal, na bula Supramontem. Nicolau IV vai aprovar a regra de 1221, acrescentando as redações ou finalizando, fechando, compondo todo aquilo que foi alterado, tudo o que foi acrescentado, retirado, vai fazer uma composição final e vai até mesmo nesse ano, digamos, patrocinar ou apoiar aquilo que é a organização de um encontro de todos os franciscanos seculares em 1289, vejam só, italianos, que vão promulgar os primeiros estatutos gerais daquilo que era então a ordem da penitência, como se conhecia na época. E estes estatutos gerais vão ter, digamos, o intuito de observar-se da melhor forma a regra que era então aprovada em 1289, que tinha como grande centro, como grande base, a santificação pessoal, com
uma vida social, uma vida institucional que condizesse, que se articulasse precisamente com essa forma de santificação no mundo, no século, na família e a título individual. Nós temos aqui um primeiro período da história da Ordem Franciscana Secular, que vai desde a instituição, ou desde a intuição do fundador, em 1215, até à Bula Pontifícia de 1289. A vida pública da Ordem Franciscana Secular nasce, inaugura-se, abre-se nesta época e vai, a partir de então, ter o seu lugar no mundo eclesial. Nós temos nesta época e cada vez mais a adesão de reis, rainhas, príncipes, princesas, de bispos, de muitas personagens menos anónimas ou de que conhecemos o nome, como Santa Isabel da Hungria, por exemplo, Santa Rosa de Viterbo, São Fernando III de Castela, o grande São Luís IX, rei de França. Embora Fernando e Luís fala-se muitas vezes acerca da profissão, se terão feito a profissão ou não, mas de qualquer forma a sua adesão franciscana, secular, laical, é absolutamente comprovada, mesmo que não tenham nunca tomado o hábito de uma forma solene e organizada. Enfim, mas pronto, a sua vida foi uma vida de perfeição, ou norteada por isso, sob a égide e direção dos franciscanos. Depois temos a célebre tradição relacionada com aquilo que é o casal que está na origem de tudo isto, Lucchesi di Poggibonsi e a sua mulher Buonadonna. O seu nome significa a boa mulher, portanto, a mulher deste Lucchesi, que curiosamente também tinha uma profissão idêntica à do pai de Francisco, um antigo lavrador que se tornou um comerciante de lãs e de tecidos, como Francisco, que tudo indica se terão conhecido, embora do pai de Francisco, perdão, ele conheceu Francisco, porque de facto na tradição, factualmente tem sido um pouco complexo e discutido, recebeu o hábito de terceiro das próprias mãos de Francisco, tal como a sua mulher. Bom, temos aqui aquilo que é depois também a beatificação e a canonização de Lucchesi, e existe ainda hoje o convento de Poggibonsi dos frades menores em homenagem e com o orago precisamente de Santo Lucchesi e da sua mulher Buonadonna. Nós vamos ter que esperar ainda muito tempo para termos uma santificação popular de uma forma mais estendida ao século, por exemplo, com Santo Isidro Lavrador em Espanha, embora tenhamos outros casos, mas só a partir talvez do século XVI finais e XVII é que teremos um grande esplendor ou um influxo de santidade ao nível da população mesmo iletrada. Bom, o segundo período, portanto, começa a partir de cerca de 1300, com Bonifácio VIII. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, peço desculpa, não queria anestesiar a nobre plateia, mas como ainda estou em 1300, embora também vou tentar resumir, e depois agradecia que me fossem indicando. Não consigo ouvir, desculpem. Se puder, até às 15h45. Até às 15h45. Muito bem. Chega perfeitamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, desde o Papa Bonifácio VIII, o Papa do Jubileu Universal, até este segundo período, vai até à época moderna, até à aprovação canónica daquilo que será a terceira ordem regular pelo Papa Leão X, no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, de 1521. O Papa Leão X, que é um Papa Medici, um Papa que não era presbítero, desculpem, os historiadores temos estas, às vezes, enfim, deparamos e atingimos, descobrimos e vemos, e isto já há muito sabido, não é nenhuma invenção minha, mas é o Papa que vai em 1517
pela bula Ite vos in venia meam, vai atribuir o selo da ordem, portanto, aquilo que é o selo da governação ou da regência da ordem, dá-lo aos padres da observância e subordinar os padres conventuais ou claustrais à observância. E é 3 anos depois, em 1500, 4 anos, perdão, que o Papa Leão X vai organizar também aquilo que é a terceira ordem, numa perspectiva, atenção, mais a ordem terceira regular, uma orientação para a vida comum e religiosa, em que os irmãos da penitência, uma espécie de religiosos sem clausura, atenção que ainda não é, nem tem concretamente a ver com a terceira ordem regular, que é clerical e, portanto, desculpando-me o termo, fradesca, mas isto vai ser extremamente importante. No bom sentido, ao nível da organização, no mau, porque vai ser o princípio, digamos, da decadência, ou do primeiro período de decadência daquilo que é o franciscanismo secular. Porque senão, vejam, ele vai atribuir a todos os terceiros franciscanos isenção de sujeição a qualquer poder secular, civil ou militar. O Papa Pio XI, no século XX, vai escrever sobre isso. Os terceiros, dizia, recusavam-se a prestar o solene juramento da vassalagem e a pegarem armas. A lei feudal opunham a lei da ordem terceira e, se era alegada a sua condição de servos, respondiam que, por serem terceiros, portanto, se tinham tornado livres. Ora bem, tudo isto é fantástico. Mas o que é que vai fazer? Adivinham já. Toda a gente vai querer ser terceiro. O terciarismo vai, digamos, aquilo que era a porta da humildade, uma porta pequena onde temos que nos dobrar, como na Basílica da Natividade em Belém. O tal caminho estreito da santidade, de repente vai ter uma porta larga. Toda a gente se vai querer tornar irmão terceiro. Isenções de vassalagens, isenções de obrigações, não vamos à guerra, não vamos ficar ou mortos ou incapacitados, portanto, criava uma série de prerrogativas que eram, obviamente, numa época de conflitos, numa época de grande instabilidade, ser irmão terceiro significaria liberdade, não ter que suportar todos estes grilhões pesados que provinham da feudalidade medieval. Enfim, isto é o primeiro, é esta forma mais fácil ou digamos, o outorgar de todas estas prerrogativas, portanto, vai abrir, vai criar problemas. E por exemplo, nós em Portugal, no entanto, só para recordar, temos também, e para fazer um paralelismo com o nosso país, temos também figuras da nossa realeza ligadas àquilo que é o fenómeno terciário. O rei Dom Sancho II, conhecido como o Capelo, como irmão professo da Ordem Terceira, diz o cronista Frei Manuel da Esperança, e que já em 1232 o Papa Gregório IX concedeu aos terceiros de Espanha, portanto, fez uma série de concessões em que na Espanha se inclui também aquilo que eram os terceiros de Portugal, uma série de privilégios de acordo com a récita dos ofícios divinos. Na Idade Média nós temos conhecidas várias fraternidades seculares, irmãos terceiros, em Trancoso, Guimarães, Alenquer, Coimbra, Lisboa, Bragança. No século XIV temos Afonso IV, temos Dom Fernando, depois temos Dom João I e o filho Dom Duarte, que são grandes apoiantes da causa franciscana em Portugal. Causa franciscana em Portugal. Fundadores, apoiantes de conventos, de projetos relacionados com o franciscanismo. Enfim, como, enfim, portanto, aquilo que se dizia, o padre de Esperança dizia, as suas coroas com o humilde saial do hábito minorítico se vestiam. A coroa, a realeza,
tinha como saio, como túnica, o burel franciscano. Palavras bonitas. Portanto, o Dom Afonso V também, o tal africano, vai ser também um rei muito ligado precisamente ao franciscanismo. O conjunto de conventos da observância fundados ao longo do século XV tem um grande apoio, um grande patrocínio de todos os reis que têm confessores também franciscanos e eles próprios se inserem dentro deste fenómeno terciário. Enfim, há uma vida austera que os reis levam. Alguns reis, o Dom João II, por exemplo, o franciscanismo e a sua adesão franciscana mitigaram a dor da perda de um filho, do seu único filho, e tudo aquilo que é o sofrimento da sua vida. O seu confessor é o Frei João da Póvoa, franciscano. O seu testamenteiro foi o Frei João da Póvoa, um frade que é de uma grande craveira intelectual e foi um dos grandes dinamizadores também do terciarismo franciscano em Portugal. Bom, e reparem, ponto de focagem. Se as coroas, os coroados e a nobreza se vestem de burel, se enterram com o burel vestido, isto significa que na base, o fenómeno está perfeitamente implantado. A popularidade do terciarismo, ainda no século XV, antes do Leão X, pelo menos em Portugal, era enorme. E nós temos, por exemplo, fraternidades que tendem até depois a tornar-se regulares, a terem uma vida de caráter conventual ou próxima da conventualidade, como por exemplo Santa Cita em Valbom, na Aceiceira, que desde 1380 já tem um conjunto, uma comunidade de irmãos, portanto, e também mais tarde passa para um núcleo feminino, das chamadas mantelatas recolhidas. Há um conjunto, uma diversidade de fenómenos terciários de mulheres que optam por até viver em comunidade, em conjunto, sempre ou durante períodos da sua vida, e daí depois até há a transformação de algumas dessas casas, desses recolhimentos ou recoletas, no caso dos homens, em conventos ou, no caso das mulheres, em mosteiros de clarissas ou relacionadas com as clarissas. Temos alguns desses casos em Portugal. Bom, só para tentar avançar, nós temos uma sede de congregação em várias fraternidades. Há uma tendência muito grande, uma vontade, um desejo em Portugal de se organizarem os terceiros seculares. E é por isso que se vão agregar precisamente à província de Portugal, da Ordem dos Frades Menores, a partir da observância que surge em 1423. Como dizia o padre Frei Bartolomeu Ribeiro, que foi um franciscano do século XX, que é um dos grandes historiadores e que muito sigo, como o padre Rema, também num estudo sobre a ordem franciscana secular, é muito plausível, portanto, a existência em Portugal de várias, digamos, associações de fraternidades seculares que teriam um funcionamento agregado a conventos franciscanos já desde esta época. Todavia, e veremos que as isenções e os privilégios de caráter civil e militar, principalmente, que vão ser concedidos aos irmãos da ordem franciscana secular, vão provocar, como eu disse há pouco, a ruína do movimento no século XVI. Eu uso a palavra ruína, se me permitem, será talvez mais simpático, pronto, mas de facto foi a ruína porque vai minar, mas se utilizarmos o termo decadência pode ser também facilmente substituível. O renascimento pagão, a laicização da sociedade e depois as reformas protestantes vão também criar minar e desagregar toda esta tendência terciária. Depois também a desunidade franciscana. A partir de 1517, principalmente com Leão X, uma vez mais, vamos ter um conjunto, como vimos há pouco no esquema de Dom António Montes Moreira, de divisões e de polarizações dentro do universo franciscano. Meus amigos, quando os pastores se multiplicam, o que é que o rebanho faz?
desorienta-se, desagrega-se, desune-se, parte-se e mitiga-se, relaxa, afasta-se ou até desaparece. A sociedade tratará de o devorar. Todos, não. Haverá sempre quem passe o testemunho e quem mantenha na observância da sua vida franciscana. Portanto, há uma multidão de oportunistas que vão, sem qualquer vocação, aderir à ordem, atraídos pelas comodidades que eu há pouco falei, enfim, o poder régio deixa de se sentir, e até a própria jurisdição paroquial se deixa de sentir também, e atenção, isto aqui vai tudo contra um pouco os desígnios de São Francisco, de ligação institucional à Igreja, forte, coesa e plena. Se há um tresmalhar em relação à instituição que é a Igreja, há o perigo da desmembração. E era o que a ameaça que existia. Estas imunidades vão criar, no entanto, protesto da parte dos reis. Porquê? Porque suscitam abusos. Abusos, por exemplo, os reis querem convocar para a guerra, se me permitem, eu sei que isto não é propriamente um exemplo, nem é a solução, mas de repente tem uma série de imunidades de gente, de terceiros com cartas passadas e com cartas de profissão, votos assumidos e com isenções que lhes permitem ficar em casa, e isto vai obrigar a que o rei, que não tenha o poder absoluto, como se possa imaginar, ter que recorrer à Santa Sé. Nesta época, no século XVI, temos também uma espécie de vacância organizativa na Santa Sé, por causa das lutas com o protestantismo. Isto seriam problemas menores, e o que é que acontece? Vai minando o poder, precisamente, ou a força, a chama daquilo que era a Ordem Terceira Secular. Bom, avançando, nós teremos um conjunto de problemas que depois se vão tentar revogar todos estes privilégios enfim, vai-se tentar obstar esse conjunto de abusos, vai-se arrepiar, reparem, vai-se criar soluções de restrição e de aperto na entrada, na admissão à Ordem Terceira Secular. Meus amigos, o que é que vai acontecer? A cura vai piorar, porque vai diminuir o número de efetivos, vai enfraquecer e até fazer desaparecer fraternidades, a chama e toda a irradiação espiritual, tudo aquilo que era o trabalho, o munus, o exemplo, vai diminuir-se até ínfimas proporções, precisamente por causa da cura que se tentou fazer. Enfim, o humanismo cristão das fraternidades seculares vai desaparecendo. E começa um terceiro período, um período que vai, a partir, digamos, das modificações que vão ser feitas nas regras, na regra, perdão, a partir daquilo que é as Constituições Gerais de 1583, quando vemos uma tentativa de reorganizar o tal processo de cura, o tal processo de limitação das más vocações, das entradas de candidatos maus, das isenções que se procuravam, enfim, e que vai se procurar arregimentar tudo de uma forma muito concreta. Mas vai-se chegar a um ponto em que se proíbe a admissão ao hábito na Ordem Terceira de mulheres e homens que vivessem nas suas casas no século. Portanto, isto vem um pouco em linha contrária àquilo que é o projeto inicial. Apenas os que vivessem nos recolhimentos ou recoletas em comunidades terciárias, mesmo não sendo nem religiosos, portanto, profetas, sacerdotes, ou não fossem monjas com votos, vai haver digamos, uma restrição. E isto, enfim, vai criar naturalmente um conjunto de problemas vários do ponto de vista da sobrevivência da Ordem Terceira Secular. E o século XVII vai marcar precisamente o começo dessa tentativa de restauração, a partir de 1615 principalmente, em que se vai acrescentar aos que sobrevivem e àqueles que se vai começar a tentar organizar
se vai agregar também o ideal, portanto, o escopo das obras de misericórdia que se vão aduzir também ao trabalho, ao munus das fraternidades. E é que aparece a Fraternidade de Jesus em 1623, a partir do trabalho do missionário apostólico Frei Inácio Garcia, e que vai ser bastante importante como fator de irrupção e de desenvolvimento do movimento da Ordem Franciscana Secular. E isto vai provocar um autêntico, uma explosão, como dizia o padre Rema, na Ordem Franciscana Secular. E vamos ter números jamais repetidos, provavelmente, e números que são absolutamente impressionantes. Se nós tínhamos, por exemplo, quase cerca de 180 conventos no final do século XVII da Ordem Primeira, se pensarmos que existem 3 fraternidades por cada convento, estas seriam em Portugal mais de 500 fraternidades, o que nos daria um número superior a 100.000 irmãos e irmãs. Só em Lisboa existiam 18.000, no Porto eram mais de 8.000 os irmãos. E no século XVIII, até ao século XVIII, nós vamos ter um grande crescimento que, no entanto, se vai depois, com o regalismo e com tudo aquilo que são o sectarismo social e toda a questão relacionada com a Revolução Francesa, apesar de se ter reorganizado da Ordem Franciscana Secular, ter conhecido um grande desenvolvimento, ter tido uma exponência como nunca tivera, de meados do século XVIII até 1834, voltamos a ter uma fase, se me permitem, de decadência. E depois, o que é que acontece em 1834? Eu estou a tentar abreviar, se me permitem, temos a extinção das ordens religiosas e, no entanto, ao contrário do que se costuma, muitas vezes até erroneamente falar, as ordens terceiras não desapareceram. As ordens terceiras até sobrevivem, recebem ou têm a assistência de clérigos que são franciscanos egressos, alguns até chegarão a ser regressos, portanto, os franciscanos que foram ex-claustrados em 1834, Frei Bartolomeu Ribeiro, muito sinteticamente, explica muito bem todo este problema relacionado com a exclaustração e também de muitos sacerdotes seculares diocesanos que eram afiliados nas ordens, na Ordem Franciscana Secular, em fraternidades. Tudo isto vai fazer com que, apesar de momentos de oscilação, de dificuldades, de regressão, de diminuição, nós temos sempre, e curiosamente, no mundo franciscano, há sempre um renascimento, há sempre uma restauração, há sempre um germe que volta a ter vida. E, de facto, vamos ter aqui um século XIX difícil, complexo, mas um século XIX que vai ter uma adesão de muitas grandes figuras do cristianismo do século XIX. Reparem, São João Maria Vianney foi franciscano secular, vestiu o cordão seráfico, São José Bento Cotolengo, por exemplo, São João Bosco, etc. Todos estes homens de santidade e muitos outros que poderíamos aqui referir vão, enfim, ajudar, vão manter viva esta chama da terciaridade, desta secularidade da Ordem Franciscana e que vai permitir com que, a partir de 1883, se volte a começar a sonhar e a perspectivar aquilo que era, de facto, um renascimento que, em finais do século XIX, princípios do século XX, terá um grande apoio até da própria Santa Sé. Falamos no Papa Leão XIII, falamos depois também em todo aquilo que vai ser o grande crescimento, embora em Portugal vá ser interrompido pela República. Interrompido vai ser um pouco, digamos, torpedeado e vai ter dificuldades, mas de certa forma vai conseguir, enfim, manter a chama viva, a chama acesa.
embora no século XX as coisas vão ser um pouco diferentes. A terciaridade da Ordem Franciscana Secular vai também conhecer novas dificuldades, não tanto por causa de questões sociais, de questões eclesiais indiretas, vai ter também um pouco porque há uma orientação da Ordem dos Frades Menores, em Portugal no caso, que vai, de certa forma, não ter a mesma relação, a mesma ligação que tinha outrora com a Ordem Franciscana Secular. Atenção que o contexto é diferente. Nós estamos a falar do regresso e da restauração da província franciscana portuguesa e temos que pensar que, de facto, o número reduziu-se de efetivos da província e era complexo, apesar da ligação, mas não era possível manter, enfim, um conjunto de efetivos em direção espiritual e em apoio, e até apoio material tão efetivo como aconteceu noutros tempos por parte, portanto, da ordem primeira, portanto, dos ramos masculinos, no caso em Portugal principalmente dos frades menores. Os padres conventuais só virão para Portugal mais tarde, a partir dos anos 60, 70, incipientemente, como os frades menores capuchinhos ainda não estavam em Portugal no princípio do século XX. Bom, e nós vamos ter depois, só para terminar, enfim, a Ordem da Penitência, a Ordem Franciscana Secular, como movimento de leigos, tem também, há um fator dentro da Igreja que vai, de certa forma, diminuir a importância, entre aspas, para muita gente da Ordem Franciscana Secular, que vai ser o aparecimento da ação católica, que no seu escopo, em grande parte, vai substituir toda a ação, a inserção no mundo e que vai, de certa forma, em alguns aspectos e em algumas regiões, em Portugal vai ter uma ação um pouco de esvaziar a importância da Ordem Franciscana Secular, que, no entanto, a partir de 1950 e com as Constituições Gerais de 1957, vai ganhar um novo elan, e depois também com a nova regra de 1978 aprovada pelo Papa Paulo VI, e as novas Constituições Gerais já com o Papa João Paulo II, que serão aprovadas definitivamente em 2000, também pelo mesmo Papa. Bom, e a partir daqui todos conhecemos aquilo que é, enfim, a irradiação da Ordem Franciscana Secular em Portugal já no século XXI, dentro daquilo que foi a reorganização. Eu acabei por não passar, mas se alguém porventura quiser, poderemos partilhar, mas tudo aquilo que corporiza precisamente a reorganização da Ordem Franciscana Secular, em termos de denominação, em termos estatutários, em termos de organização, em termos de filiação, de assistência espiritual, de direção, de regulação, o fenómeno, portanto, mantém-se vivo e, de facto, eu aqui permita-me não entrar numa espécie de abordagem na contemporaneidade, porque, de facto, qualquer um dos presentes, por vínculo, dominará muito melhor do que eu. O sino tocou e são 15h45, termino aqui a minha divagação, peço desculpa por qualquer, enfim, emoção, mas é um gosto. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, doutor, por estes 8 séculos de história aqui